Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer o convite da casa, sempre uma honra poder falar, né? Apesar de eu não ter lá muita experiência, sempre é bom falar do nosso Criador. Hoje o tema é a lei da adoração, um apanhado, né, um pouquinho dos estudos que eu fiz e que eu quero compartilhar com vocês. Não é uma palestra, é uma conversa entre amigos. Então, o significado de adoração, né, de acordo com o dicionário, efeito de adorar, de venerar, culto que se rende a algo ou a alguém, né, que por nós é considerado divindade. No sentido vulgar é prestar o culto à divindade. A primeira citação que tem na Bíblia, ela estava em hebraico e era avodá. Aí eu achei interessante porque tem uma observação, né? Que a raiz dessa palavra, avodá, é avode, que é servir. Né? Então o radical da palavra é a mesma, né? Para adorar e para servir ou para trabalho. Aí nós temos nas leis, né, que a gente aprende, lá no livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, são trazidas as 10 leis, a primeira é da adoração, a mais difícil de ser cumprida, né, apesar de estar em primeiro lugar, porque para a gente conseguir cumprir essa, teria que ter cumprido todas as outras, para a gente conseguir realmente adorar como se deve, né? Mas, logo, né, a primeira abaixo da adoração é o trabalho. Como a gente sabe na doutrina que coincidências não existem, né? A adoração está na lei natural, né? É um sentimento inato, apesar de muitas pessoas se dizerem ateus, na hora do apuro, na hora de uma necessidade, a maioria vai lembrar de um ser superior e vai pedir ajuda. Porque, independente da cultura que cada ser nasce, ou da época, em todas as épocas, em todas as culturas, de povos mais adiantados, de povos mais primitivos, sempre vai ter a figura de uma divindade. Essa figura, ao longo dos anos, ela vai se modificando, né? Mas ela vai passar pelo mesmo princípio que nós passamos na nossa jornada evolutiva, né? Nós já adoramos, né? Fenômenos naturais, né? Raios, trovões, já adoramos formas geológicas, montanhas e mares, já adoramos plantas, animais ferozes e deuses humanizados, que ainda, né, no imaginário de muitos, é o que ainda está posto, né? No começo era um Deus vingativo, exatamente como conta lá, né, as histórias bíblicas, né, o medo que se tinha de Deus, ou em outros povos, deuses que necessitavam de agrados, né, que precisavam fazer trocas, inclusive de sacrifícios, né, sacrifícios de animais ou humanos. No livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E os Espíritos diz que ela, né, a adoração, aí vê que na adoração tem a palavra oração janela, né, pelo menos em português, faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento que nasce com o ser humano, né, ele é inato no ser. Por isso, a encontramos entre todos os povos. Quem fala muito sobre essa evolução é Leon Denis, né, ele narra toda a trajetória. Então ele diz que, embora a gente faça isso de formas diferentes, os povos, através do tempo, né, a maioria vai ter a adoração. Aí algumas imagens, né, de coisas que já foram adoradas através do tempo. Então, a lei da adoração, se a gente fosse estudar etimologicamente, sentido da palavra, depois adoração dos povos, né, a gente vê que é um processo que acompanha a evolução humana. Nós evoluímos, o nosso intelecto evoluiu, a nossa cultura evoluiu, a nossa adoração e o nosso pensamento do que é Deus também evoluiu, né? O
conceito da palavra Deus, ele evoluiu também entre os povos, né? Do significado. Ele tinha o significado de adorar tudo que era fora do ser humano, tudo que tivesse uma capacidade maior do que a humana, o que eles achavam que era mais grandioso, era o objeto de adoração. Né? Então, sempre representou um poder maior. Né? Como a lei está escrita na nossa consciência, mesmo sem sabê-lo, a gente já sabia que era algo grande, né? Então, só não sabíamos como explicar isso. Depois que passamos, né, da evolução, chegamos ao conceito de Deus à nossa imagem. Né? Nós fizemos no nosso imaginário Deus à nossa imagem. Nós passamos a representá-lo com a nossa imagem, com a figura humana. E como nós ainda estamos, né, na maioria, mesmo na doutrina espírita, sabendo que, né, o nosso nível de evolução tem muito para chegar até a angelitude, né, ser angélicos, que se aproxima mais de Deus, mesmo assim nós ainda temos no imaginário o Deus, né, humano. Daí aqui tem dois, né, Deus egípcio Anubis, e tem lá do afresco, né, do Michelangelo, na Capela Sistina, um recorte só, né, do afresco, sobre Deus ali no ato da criação, quando ele cria a lua, as estrelas, o céu e as plantas. Apesar de culturas bem diferentes, né, dividida no tempo e no espaço, o Deus ainda é o mesmo. Então, a ideia da lei da adoração na humanidade ela vai passar, né? Depois de tudo isso que a gente adorou, né, desde fenômenos naturais até chegar à figura humana, quando chega na figura humana, primeiro são muitos deuses. Então nós temos o politeísmo, até chegar à época bíblica, né, dos hebreus, que passa a ser então monoteísta. E nessa cultura, de lá para cá, nós ainda estamos na fase do culto exterior, né? Nós demonstramos exteriormente formas de adorar e temos uns sistemas, né? Cada religião tem um sistema diferente para fazer essa adoração. Tanto que lá no começo tem ali, né, a figura de uma criança com mãos postas, que é, né, um atavismo que a gente tem. Quando a gente lembra de adorar, a gente lembra de nós fazermos sempre algo, né? De expressar de uma maneira. No Livro dos Espíritos, na questão 653, ele pergunta, nessa adoração tem necessidade de manifestação exterior. Olha a pergunta de Kardec, se essa manifestação, né, se tem a necessidade de manifestar exteriormente que eu estou adorando. E os Espíritos respondem que a verdadeira adoração é do coração. Então, se nós pudéssemos fazer isso sem exteriorizar, não tem necessidade, né? Mas, em todas as suas ações, né, nas vossas ações, imaginai sempre que o Senhor está convosco. Então, o ato de tu fazer alguma coisa exterior para adorar, ele não diz que é errado. Ele diz que não necessitaria, mas dependendo do nosso estado de evolução, não é que Deus precisa dessa manifestação, nós precisamos. É nós que precisamos demonstrar isso em atos exteriores, né? Seja em algumas culturas olhar, seja com mãos postas para rezar, seja o povo de outras religiões se curvar, né? A manifestação vai ser de acordo com a cultura daquela religião. Então, em toda a história humana, né, de vez em quando a gente vê que a evolução, né, e em especial com a evolução da ciência, que muda o nosso pensamento, o nosso foco de pensamento, surgem alguns que pregam que Deus não existe, né? Pregam a inexistência dele. A última que a gente tem bem recente na história foi no século XX, né, na Revolução Industrial. Aí a ciência deu um boom, né? A ciência na época evoluiu e achávamos que a ciência sozinha ia sanar todos os problemas da humanidade, né? Deus, nessa época, dizia-se, né, os cientistas, em especial, que Deus não era mais necessário, né, os filósofos da época.
Mas, né, pensando, será que isso foi verdade naquela época? Será que é verdade hoje? Né, nós já temos avançado aí, já passou-se os séculos. Ou será que persiste a crença em Deus e ainda a necessidade do ser humano de adorá-lo? Daí eu peguei uns dados, os últimos, né? Tem uma pesquisa que está na BBC que diz que 8 em cada 10 habitantes do planeta se declaram religiosos. Né? De 8 a 10, não podemos dizer que são muitos os que não acreditam, né? Ou que ainda não acreditam. E aqui, em termos de Brasil, o IBGE, né, fala que os cristãos, e ele daí não leva em consideração outras religiões que creem em Deus, que está falando só do cristianismo, são 86,8% no Brasil. Ou seja, isso é maior se considerar as religiões que creem em Deus, que aqui nós estamos falando da adoração a Deus, né? Esse índice seria maior. E isso está na Veja, né? Revista Deus. Então, a adoração, para nós espírita, tem alguma diferença? O que tem de diferente, né? Na nossa maneira de pensar. Na questão 654 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se Deus tem preferência pelo que adora de um jeito ou de outro. Ou seja, nós espíritas estamos mais certos a adorar de tal jeito, somos melhores que outras religiões? E a resposta dos espíritos é que Deus prefere que adore do fundo do coração, da igualitária íntegra, com sinceridade, fazendo bem, evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias, só culto exterior, e que isso não os torne melhores dos seus semelhantes, isso não teria validade. Né? Ou seja, não tem nada contra fazer uma adoração, né, com atavismos. O problema é se aquilo é ou não é de verdade. Porque se é de verdade, isso vai estar no coração, isso vai estar no cerne da pessoa. Né? Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus. E aqui ele não separa religiões. Em nenhum momento os espíritos dizem tal é melhor, tal é pior. Essa separação nós fizemos, nós mesmos nos separamos. Né? Deus não faz a separação e os espíritos não falam nada a respeito. Nós somos filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, no caso são aquelas 10 leis que nós vimos lá naturais, qualquer que ela seja, com a forma pela qual se exprimam, né? Aquele que só tem aparência, ou faz o culto externamente, mas não sente isso de verdade, que não faz o bem ao irmão, que é só para mostrar ao outro, esse ele diz que é um hipócrita. Então, daí eu achei uma poesia assim, um pedaço, né, de Mário Quintana, que casa muito com aquela fala da hipocrisia. Pergunta errada se eu acredito em Deus. Né? Alguém perguntou e disse que a pergunta estava errada. Mas que valor poderia ter minha resposta, afirmativa ou não? O que importa é saber se Deus acredita em mim. Não é Ele que sabe o que nós fazemos, na realidade, bem profunda. Né? O que importa é se Deus acredita no que eu estou fazendo, se a adoração é verdadeira. Então, na questão 649, em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento. Né? Pela adoração, o homem se aproxima de Deus. Então, para elevar o pensamento, eu não preciso fazer nada exterior. Né? Não precisaria de nada além. O pensamento não faz barulho, o pensamento faz em qualquer lugar, o pensamento não precisa de um lugar próprio, o pensamento não precisa de muitas coisas que a gente utiliza para fazer adoração. Isso tudo nós fazemos porque nós necessitamos. Nós necessitamos de uma rede de apoio, nós necessitamos de nos reunirmos, nós necessitamos de aprender uns com os outros, inclusive a adorar. Então a gente faz isso porque é necessidade nossa, é a nossa necessidade evolutiva. Pelo aprendizado, né, nós nos autorregulamos. Tanto que tudo homem, né, tudo é sempre em relação... Tudo que eu faço, que eu acho que eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo primeiro para o
irmão. É onde Jesus diz, quando cuidasse de um irmão menor, é muito fácil. Na 653, no Livro dos Espíritos, Kardec continua. A adoração excessiva de meus... Ah, não, essa aqui eu já fiz, né? A adoração exterior é útil? Eu voltei 2 vezes. Sim, se não for uma imitação, um fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, principalmente porque os nossos filhos, os nossos netos, quem vem depois de nós, aprendem pelo exemplo. Né? Nós aprendemos pelo exemplo. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que fazem só por afetação, por amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, não dão exemplo, mas antes mal do que bom. Então, aí a figura, né, de uma criança, e nós somos, sim, ensinados, inclusive a adorar. Na nossa fase evolutiva, nós precisamos aprender, né? Então, nós somos ensinados por um pai, por uma mãe, por um avô, numa religião é catequese, na outra religião é evangelização, enfim, né? Nós temos o dever, principalmente os pais, de levar os nossos filhos emprestados, que são filhos de Deus, ao Pai. Né? Então, a adoração é singela, simples, silenciosa, espontânea, né? A linguagem conhecida por Deus, como nós já dissemos, e a adoração. E eu vou grifar isso aqui várias vezes, porque eu tenho que ficar nessa noite, né? Que a única linguagem que ele conhece é a do coração, ou seja, são sentimentos, né? Nossa maneira de adorar. Em todas as religiões, vocês vão ter diferente oração, prece, reza, pode ganhar outro nome, mas a essência é a mesma, né? Então, a prece que a gente faz, aqui, eu venho de uma religião católica, né? Nasci no catolicismo e estou há 12, 13 anos só no espiritismo, sou praticamente neném espírita, né? Pelo que a gente tem que estudar, são 9 anos de espiritismo. Mas nós tínhamos na religião católica a prece decorada. Tem algum problema da prece decorada? Não, se você estiver pensando nela enquanto está falando. Né? Não teria problema. E a prece espontânea, aquela que nasce do coração, que a gente depois, eu vim aprender a fazer isso aqui na doutrina, né? Na doutrina espírita, é a que é a mais singela realmente, porque tu vai falar sobre o que tu estás pensando, sobre o que tu estás almejando, né? Então, realmente, isso é uma coisa que realmente nasce do coração. Aí, Kardec pergunta sobre o caráter geral da prece, né? Para que ele serve, na questão 659. É um ato de adoração. Ele mesmo diz que fazer uma prece é um ato de adoração. Nós é o primeiro que a gente conhece, né? Que a gente faz mesmo que é aprendido. É um dos atos de adoração. Orar a Deus é pensar nele, né? É se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Seja para pedir, seja para agradecer. Na hora que eu vou fazer isso, eu estou pensando no meu Criador. Pela prece pode-se propor 3 coisas, né? Nós podemos louvar, nós podemos agradecer e nós podemos pedir. Nós ainda lembramos muito do pedir e às vezes lembramos de agradecer. O principal, que era louvar, é o que a gente menos faz, né? Que normalmente é o que a gente ainda tem dentro de nós, né? Pedir. Que a gente seja mais grato, né? Agradecer aquilo que temos, que recebemos, as oportunidades, os talentos, as bênçãos. E, em especial, agradecer tudo aquilo que nos chega, principalmente as coisas que a gente acha que é ruim. Porque é o que é ruim, é o que eu necessito. Porque é fácil agradecer por uma coisa boa. Difícil é eu agradecer por uma coisa ruim, que eu acho que é ruim. Uma doença inesperada, uma morte na família, uma perda de um emprego, qualquer coisa que eu acho uma coisa muito ruim, é uma coisa, nada chega na nossa porta se nós não necessitamos. Nada vem de graça, né? Tudo que nos chega
Ou nós plantamos, e a colheita é inevitável, ou é uma coisa que tu está fazendo a colheita de vidas passadas, mas tudo nós precisamos. Então a gente deveria, como diz o Emmanuel, em tudo dar graças. Tudo, de novisório, né? Há coisas boas. A nossa atitude perante a prece. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Isso já é bíblico, está em Mateus, e depois vem uma explicação do lado, porque aqui, quando tu vê, parece que é uma coisa que está falando materialmente, né? Entra no teu aposento, normalmente a gente pensa no quarto, né? Nós pensamos sempre no material porque isso é mais forte. Ele vem nos explicar que aposento, no lado espiritual, significa a própria essência da criatura, nosso interior, né? Se fechar em si mesmo. Fecha a porta e entra. O fechar a porta era o entrar em comunhão com Deus. Orar, olha o teu Pai que vê o que está oculto. Ele vê a tua intenção na prece e ele te recompensará. Às vezes, não com o que eu quero. A recompensa pode ser o que eu necessito. E às vezes a pessoa pensa, eu pedi e não fui atendido. Porque o que eu quero é diferente do que eu preciso, né? E ele vai, se ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito, necessidade é diferente de querer. Às vezes eu necessito uma coisa, mas quero outra, né? Então, ele vai ver o que eu preciso, não o que eu quero. Outra maneira de adoração, o culto que é feito no lar, né? Que a gente chama de evangelho no lar, né? Na doutrina espírita, que é feita em casa, é uma outra forma de adoração, né? Essa daí já não é uma adoração individual, é uma adoração da família, né? Envolve as pessoas da casa. Ele diz, acende o sol do Evangelho em tua casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. A Joana de Ângeles diz que se nós fizermos isso, realmente o mal não tem como entrar na casa, né? Um lugar que fica protegido. A partir do momento que todos se unem em torno da oração, todos na casa estão protegidos, né? Então, o Evangelho no lar, né, é uma reunião de família e tem dia e horário certo. Assim como aqui, né, para vir aqui, tinha um horário programado, não era qualquer horário, e a gente faz isso porque a gente sabe que a espiritualidade está junto conosco, não estamos sozinhos, nunca. Em casa é a mesma coisa. Mas eu estou em casa, a família está em casa, pode ser às 8, pode ser às 8h15, pode ser às 8h30, pode ser às 9 horas. Sim, mas os espíritos não estão assim disponíveis, né? Até estão, os que não são assim bem evoluídos, então, às vezes são bem disponíveis e vão querer em qualquer horário. Mas os espíritos de luz que nos acompanhariam, eles têm que ter um horário, eles têm, como a gente vê em todos os estudos dos livros do André Luiz, eles são muito atarefados. Não dá para ficar à nossa disposição. Por isso se marca antecipadamente. Tal dia, domingo, às 20 horas, vai ser o Evangelho no lar. Pode acontecer de haver alguma coisa que atrase, não pode ser corriqueiro, mas sim, se atrasar, a gente mentalmente avisa, né, naquele horário, e por um dia, 2, isso passa, mas não pode se tornar uma coisa corriqueira. Normalmente, né, quem faz o Evangelho, quando inicia, como tudo que a gente inicia, dá vontade de largar. Quando faz um dia, não faz o outro. Depois isso vai se transformando numa cultura familiar. Aí, né, eu no começo, até hoje ainda tenho despertador, porque eu tenho despertador no celular para tudo, né? Eu nunca tirei. Então, mesmo que eu venha esquecer, o celular vai me avisar. Mas hoje em dia eu não preciso mais do celular para saber, porque agora eu já lembro. O dia, o horário certinho. Às vezes a pessoa, tal dia, não posso nesse horário, eu não posso, então mais tarde. Porque antes tem o Evangelho no ar, ou mais cedo, porque depois eu tenho o Evangelho no ar. Se chegar alguém na tua casa, convida. Eles não são obrigados a aceitar, não. Mas vão parar por uns minutinhos para tu fazer a tua
peça licença, né? E faça o evangelho. Normalmente, as pessoas não vão te dizer que não, né? Vão ficar quietinho e vão ouvir. Então, a importância, né? Do evangelho no lar. Na luz do lar, né, diversos espíritos têm uma mensagem que diz assim: a observação impensada é ouvida sem revolta quando eu faço o evangelho, né? Alguém me fala alguma coisa ruim, mas eu não vou me revoltar contra aquilo. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A gente fica mais reflexivo, né? Então a gente não é tão reativo. A enfermidade é recebida com calma. Eu faço evangelho, então eu não vou ficar doente? Claro que vai. Isso é uma das coisas da vida. Se tiver que ficar doente, vai ficar doente. Se tiver que ter uma doença gravíssima, vai ter a doença gravíssima. Mas nós sofremos menos quando nós aceitamos, né, o que nos vem. Até a dor. A dor é algo que quanto mais você se revolta com uma coisa, mais dor você sente. A dor é reativa. Por isso que quando vai tomar uma injeção, diz, relaxa, né? Você vai ver mais. Né? A gente fica tenso. Se tu não gosta de alguma coisa, tu fica. Teus nervos, tudo, né? Se crescem. O eu alheio encontra compaixão. Nós ficamos mais propensos a ter compaixão do outro, né? Mesmo porque o evangelho lá, ele vai trazer o teu anjo de guarda, os teus espíritos influenciadores, familiares, amigos, que querem te influenciar, vão estar mais perto. Então a influência vai ser boa, né? A maldade não encontra brecha para insinuar-se. Então ali tem a figura, né, de uma casa como se tivesse, não, né? Isso a gente consegue imaginar, mas está iluminada por um facho de luz, né? Sabe que a nossa essência espiritual é sermos luzes, né? Então na realidade nós estamos sim com um facho de luz sobre o lar. Roteiro para a realização do Evangelho, nós temos um roteirinho, né? Não que tenha que ser uma coisa hermética, que na doutrina não tem, né? Na doutrina espírita não tem isso de coisas fechadas, mas é para a gente se localizar, para poder ensinar ao outro. Então, normalmente tem uma prece inicial, tem a leitura e o comentário do livro. O livro é opcional, né? Nós temos muitos livros na doutrina. O mais usado é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em outras religiões poderiam usar o Evangelho bíblico, né? Ou qualquer outro livro, porque na realidade o ato de adorar vai acontecer em todas as religiões. Agora, o que nós podemos é fazer a sugestão para todos os irmãos de outras religiões. Tem que adotar o livro espírita? Não. Tem que adotar um livro, né, bom, um bom teor para fazer. Se diz que é evangelho, normalmente vai usar o evangelho, né? Ou vai usar o livro que a pessoa faz na sua religião que mais utiliza, né? O litúrgico que mais utiliza. O nosso, a maioria, é usado o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas poderia ser usado o livro dos Espíritos, pode ser usado o Consolador, pode ser usado outras obras que te façam refletir, né? É feita uma prece de encerramento. Normalmente nós temos água, um copo, para pedir aos Espíritos que ali deposite bons fluidos, magnetize a água, que vai servir para a família toda de acordo com a necessidade. Então, se a gente pensar, né, como nós somos ruins para fazer certas coisas, eles fizeram uma continha, né, para a gente só para ter o dia tem 24 horas, a semana 168, façamos o esforço para tirar 30 minutos para revisar o Evangelho no lar. Ainda vai sobrar 138 horas para você distribuir como quiser. Ou seja, quem não tem 30 minutos? Como eu sou boazinha, mentira, eu não sou, mas estou fazendo qualquer pessoa agora. Se o tempo for escasso, 15 minutos daria para fazer. Não tão discutido como meia hora, né? Mas dá para iniciar com 30 minutos, porque na realidade não é o tempo de duração, né? É o tempo, é a intenção que tu fazes aquilo. Então, isso no decorrer a gente vai discutindo mais, vai, né?
Então, isso é uma cultura que vai ampliando. Mas, normalmente, nós não precisaríamos dizer, nós estamos tendo muito tempo, eu não tenho tempo. Não, então faz melhor. Né? E assim a pessoa vai evoluindo, mesmo sem pensar. O Evangelho, né? O Evangelho no lar, algumas casas fazem, né? De ir até a casa, quando que fazer um treinamento, ajudar, né? Porque a pessoa fala, não vou fazer porque eu não sei. Então, algumas casas fazem isso. Vão lá, escolhe o horário, vê certinho o dia que tu quer, comunica que vai 1 ou 2 pessoas para fazer as primeiras vezes, né? 2, 3 vezes até a pessoa entender como é que funciona. Né? Aí, fazendo a implantação do Evangelho, nós tivemos há algum tempo na FEB um movimento, né, forte para isso, para as casas começarem a oferecer o estudo do Evangelho no lar, começar a implantar o estudo do Evangelho no lar, né, das outras pessoas, porque numa reunião pública vem muitas pessoas de outras religiões que de repente que aí nós não tem a iniciativa de fazer sozinho. Então seria necessário, né, dar esse começo. Então, a lei da adoração, né, ela implica no reconhecimento de que Deus é soberano, de que Deus é justo, é bom. Ela implica a gente saber que é algo muito maior que nós, apesar de a gente não entender. E daí tem uma fala muito bonita, nós tivemos, inclusive, o Selma esteve lá também, tivemos uma palestra com o Dr. César Frutuoso, do Rio de Janeiro, médico espírita, né, que participa da AME, e que faz um trabalho muito bonito no lar Frei Luís. E ele na palestra, ele dizia, isso foi muito interessante, que ele dizia, esse Deus que eu ainda não compreendo. Né? Porque realmente a gente não tem noção da magnitude de um ser muito superior a nós. Nós só conseguimos imaginar algo semelhante, por isso que a gente está ainda no antropomórfico, né? A nossa imagem. Não é Deus que disse, façamos homem, a nossa imagem, que seria, né? Falando lá do angélico, né? Nós temos propensão a chegar à angelitude. Não, nós transformamos Deus na nossa imagem, nós passamos a figura dele como nossa. No começo de um Deus raivoso, de um Deus vingativo, né? Não é para ele chegar a ser um pai, ser chamado de pai, teve que o nosso mestre descer à terra para nos ensinar que ele era um pai amoroso. Né? Foi Cristo, foi Jesus Cristo que veio dizer que ele era o pai nosso, inclusive ensinando, né, os seus apóstolos a fazer a oração e chamando pela primeira vez ele de pai, ao invés de, né, o Deus dos exércitos. Então, nessa soberania, nós reconhecemos que Deus é soberano, é reconhecer que tudo que nos chega está certo, está correto. É reconhecer que todas as leis, né, que nós vimos, as 10 leis, elas têm que ser cumpridas. Que como nós vimos lá, que a lei do trabalho, que está logo abaixo da lei da adoração, é a primeira que vem, né? E os Espíritos têm um propósito, né, para botar as leis do jeito que elas estão. Não é que a lei do trabalho é mais fácil de ser cumprida por nós. Uma das maiores necessidades do ser humano, né? Já diz lá a filosofia que o trabalho enobrece e dignifica o homem, todo mundo conhece esse conceito. Seria a coisa mais fácil para nós seres humanos fazer a lei do trabalho, cumprir a lei do trabalho. Mas para adorar a Deus depende de como eu cumpro a minha lei do trabalho. Porque eu sirvo a Deus quando eu sirvo ao meu semelhante. Não interessa o trabalho que eu possa fazer, o que nessa encarnação eu esteja fazendo. Eu tenho que fazer da melhor maneira possível, para realmente estar cumprindo a lei do trabalho. Ir trabalhar, né, num lugar que eu não gosto, que eu chego lá, mas eu tenho pensamentos ruins, porque bom, porque eu estou pensando na saída quando eu cheguei, eu não estou cumprindo dignamente a lei do trabalho. E se eu não consigo cumprir essa lei, as outras, né, vão se tornando mais difíceis de serem cumpridas. Então, reconhecer essa soberania implica, né, em pensarmos em tudo isso.
Porque para elevar o pensamento a Deus, né, essa lei da adoração consiste em elevar o pensamento a Deus. Elevar, ele está muito aquém do nosso estado evolutivo. Como é que eu consigo elevar a minha vibração, o meu pensamento, para que ele chegue, não a Deus, né? Porque a gente sabe que vai chegar em outras instâncias e vão ser elevados. Mas mesmo assim nós precisamos melhorar o nosso estado vibracional para podermos atingir. A conclusão aqui da evolução e adoração, né? Ela evoluiu acompanhando o processo evolutivo do ser humano. E nós temos uma distância, né? Já foi dito que nós temos uma distância enorme quando chega ao nominal, que a ciência ainda não tem, né? Porque na ciência nós ainda somos animais e racional, mas ainda estamos no grupo dos animais. Só quem traz esse conceito de nominal é a doutrina, por enquanto. Mas quando chega no patamar nominal, até chegar ao comecinho lá do angelitude, né? Do angélico, vai tudo que nós já percorremos até aqui do mineral para chegar no nosso. Né? Então, a nossa evolução na adoração ainda vai muito, né? Nós não temos nem como mensurar isso. Mas nós já temos o caminho, né? Aperfeiçoando-se intelectual e moralmente, nós evoluímos. O homem também aperfeiçoa a concepção de Deus de acordo com a evolução, né? E a nossa forma de adorá-lo também vai ser uma evolução. A cada dia a gente vai conseguindo melhorar a nossa compreensão de Deus e vai fazendo a adoração cada vez mais simples, né? Simples quer dizer que não depende de tanta coisa exterior, de tanto atavismo, de tanto preparo. Eu tenho que ir a tal lugar, fazer tal coisa para adorar. Não, eu não precisaria ir a lugar nenhum. Aí, lembrando ainda do servo frutuoso, ele deu um exemplo de um médico, né? Que não acreditava em Deus. Mas, ao contrário dele, ele foi muito humilde, né, quando teve essa fala, não precisava, porque ele fazia tanto bem que realmente no trabalho, na vida dele, ele já adorava Deus, mesmo sem saber. Né? Diferente de alguém que pensa que está fazendo a coisa certa, se esforça para fazer a coisa certa, mas ainda não consegue, do que um que diz, não, eu não acredito, eu não sou religioso, mas apesar disso faz a coisa certa. Porque nós estamos na religião para aprender a ser melhores, né? Estamos na religião tentando melhorar o nosso moral. E nós precisamos ainda de nos esforçar, né, moralmente para ascender, fazer menos mal ao nosso semelhante. Aí aqui a figura do nosso Einstein, né, que ele diz que a mente que se abre a uma nova ideia, e daí aqui eu estou lembrando da ideia do conceito de Deus soberano, desse Deus grandioso, maior ideia que isso, né, eu não concebo, ela jamais voltará ao seu tamanho normal. A partir do momento que a gente busca, né, algumas coisas na vida que a gente encontra, não tem como voltar atrás. É quando a evolução acontece. Diz que nós não damos, na natureza nós não damos saltos. Sim, na natureza normalmente não se dá salto. Mas a física quântica vem mostrar que existe salto quântico. Naquele momentinho, né, nós temos ali no nosso evolutivo, a gente pode ficar uma encarnação inteira na mesma e em questões de, né, ficar décadas estacionado e em questões de dia evoluir muito. Isso depende só da nossa vontade. Se nós tivéssemos a vontade, igualzinho um grãozinho gostado, que é um dos menores grãos, né? Olha o que nós poderíamos fazer. Então aqui, esse estudo aqui do nosso Einstein, né, que fala da equivalência entre a matéria e a energia, quando ele descobre que na realidade não existe matéria, que toda matéria se transformaria, né, pode se transformar em energia pura, e nós pensamos que somos matéria, e nós na essência somos energia pura, né? Então, olha o salto que ele dá na ciência, né? Transportando isso para a nossa adoração, né?
que é igual ao serviço a Deus, de acordo com o começo lá, que é trabalhar para Deus, e a gente só consegue trabalhar para Deus trabalhando para o nosso semelhante, não tem outro jeito, né? Tudo que tu faz com vontade é uma adoração. Aí Einstein tem uma frase dizendo que quanto mais ele acredita na ciência, que ainda não se rendeu de todo, né, ao Deus, mais acredita em Deus. Ele conseguiu, uma das maiores mentes, né, ele conseguiu, enquanto cientista, descobrir, né, que o universo é inexplicável sem Deus. Ele conseguiu entender isso. Muitos, a partir do momento que partem para o ramo da ciência, esquecem Deus. São ensinados em casa e tudo mais, mas quando chegam lá, eles esquecem. Né? Eles se tornam muito materialistas. Mas alguns não. Um espírito, quando evoluído, ele pode esquecer momentaneamente. Né? Quando tu vem para cá, tu pode, aprendendo de novo, né? Tu pode esquecer, mas uma hora tu vai lembrar. É o que se dá com esses espíritos, né, que mudam, né, os destinos da humanidade. Acontece também aqui, tem uma outra história com ele, com Einstein, que em meados dos anos de 1930, né, um diplomata, o Harry Kessler, ele chega para esse Albert Einstein e pergunta, né, professor, ouvi dizer que você é profundamente religioso. A maioria debochava, né, porque religião e ciência não parecia não cabia na mesma frase. Mas sem se alterar, o cientista respondeu: sim, você pode dizer isso. Tente penetrar com os nossos meios limitados os segredos da natureza. Você vai descobrir que por trás de todas as concatenações discerníveis há algo sutil, inatingível e inexplicável. Eu não consigo ainda explicar Deus, ninguém consegue explicar Deus, mas nós conseguimos sentir, nós conseguimos, já nasce conosco, né, nas leis que estão escritas na nossa consciência, a necessidade da adoração. Ele continua assim, ó, a veneração a essa força que está além de tudo que podemos compreender é a minha religião. Não preciso ter uma religião específica para acreditar em Deus, né? Mas a religião, religare, nos ajuda, né, a fazer essa ligação. Até certo ponto, de fato, eu sou religioso. Esse está na revista Galileu, na edição 196 de novembro de 2007, se alguém quiser dar uma conferida. Daí lá está na íntegra. Tem falando de cientista também, né, em mentes brilhantes, que ajudou muito, né, nós chegarmos nesse estado de evolução que nós estamos agora. Isaac Newton tem uma história que uma colega nossa, né, sempre conta. Sempre que ela conta essa história, eu adoro. Claro que eu não vou conseguir contar tão bem quanto ela, porque é nato dela, né, contar a história, eu conheci. Ela conta da história de Isaac Newton. Tinha um amigo dele, né, cientista também, que era incrédulo, né, não acreditava em Deus e dizia que o universo foi feito pela lei do acaso. Né? Nós conhecemos aqui, né, a história do Big Bang, que um dia a história tem toda aquela explicação científica, né, que seria nada mais do que o acaso. Então ele manda construir uma réplica, né, do sistema solar, uma miniatura, um artesão amigo dele, muito caprichoso, e ele bota a réplica numa mesa, espera o amigo, e o amigo, quando chega, se maravilha, né? Porque na época não existia. E a réplica era tocada na época por manivela, todos os planetas, né? Fazem toda a simulação harmonioso, né? De como eles estão colocados no espaço, né? Todo o movimento dos planetas e tudo mais. E ele se delicia e diz: mas quem é que fez, né? Que coisa maravilhosa. Quem é que fez? Aí Isaac Newton diz: ninguém. Ele diz: mas como? Nós pensando o quê? Que eu sou bobo? Claro que para ter uma coisa tão maravilhosa assim, tem que alguém ter construído. Não existe criação sem criador. É a lógica.
Não existe nada que seja criado que não tenha um Criador. A resposta do Newton para ele, mas se o original, que é muito mais grandioso que esse, tu acredita que ninguém criou? Por que esse que é só uma réplica e ainda em miniatura não pode? Uma mente não brilhante como a dele iria discutir, né? E o outro ia argumentar. Contra uma coisa assim não existe argumento, né? Isso está contado no livro que é Deus, tá? Do Eliseu Mota Júnior. Adorar Deus em termos espíritas significa amá-lo com fervor e sinceridade. Converter o próprio coração num santuário. Ou seja, para converter num santuário, ele teria que só ter bons sentimentos, né? De compreensão e bondade. Transformar a alma numa forja viva de ações práticas, que a gente sabe muito bem o que fazer, mas a gente sabe ainda em questões, como a gente estuda, né? Teóricas. Na teoria eu sei tudo o que fazer, mas na prática ainda não consigo. Então, o ato mais grandioso para adorar Deus seria praticar a bondade. Essas são algumas das referências, né? São só citações parciais aqui do estudo. Desculpa se eu me alonguei. Nós ainda não entendemos, né, exatamente o que é o ato de adorar, mas a partir do momento que a gente se propõe a começar, né, pensar no que a gente pode fazer, pequenas coisas, nunca disseram que tem que ser coisas grandes, seu trabalho, né, em tudo dar graças, é uma das dicas que nos dizem, levantando mãos santas. Emmanuel diz, tudo que você fizer no seu trabalho, que seja um ato de adoração. Levantar mãos santas não significa só fazer isso aqui, postar e rezar. Significa realmente fazer o que tem que ser feito. Parar de reclamar, começar a ajudar. Os que estão mais próximos. Que o nosso mestre esteja sempre no nosso consciente, porque é ele que nos ensina tudo, né? Ele continue enviando esses maravilhosos espíritos, né, missionários, para nos ajudar nessa jornada. E que nós possamos nos encontrar mais vezes, agradecendo largamente a casa, tá? Obrigada pela atenção e pela paciência. Obrigada.